Olá, tudo bem? Hoje nós estamos recebendo o Mauro, o Mauro Brito. Ele é psicólogo, especialista em bariátrica e também atua na área dos esportes. Ele vai nos contar um pouquinho sobre a vida pessoal para depois a gente passar para a vida profissional. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, querida. Mauro, eu queria assim que você contasse um pouquinho como que foi a sua infância, até você chegar um pouquinho na psicologia e assim como que você escolheu psicologia. Menina, puxa, eu estava pensando nisso, em voltar, né, em trazer um pouquinho da infância, então eu escrevi alguns tópicos para a gente tentar resumir. Eu venho de uma família meu pai, ele era lavrador, minha mãe empregada doméstica, e tinha uma ligação muito grande assim, com o catolicismo, né? Então, aquelas congadas. E ali cresci vendo tudo aquilo. E a minha mãe, ela ficava... via as amigas, né? Conversava com as amigas assim, e eu ficava debaixo da mesa ouvindo aquelas conversas, né? Eu não entendia muita coisa, mas de vez em quando a minha mãe falava: minha filha, mas é assim mesmo, tudo bem e tal. E a pessoa chorava. E eu cresci naquele ambiente. Não podia falar nada na nossa época, né? Não sei se você é dessa época que você tinha que ficar quietinho quando a visita chegava. E o meu pai era benzedor. E eu cresci nesse ambiente de escuta e cura, né? Ele mexia com raízes e junto com a espiritualidade, com a religiosidade, ali acho que começou a minha pegada de psicologia, ficando muito quieto. E depois, quando você vai para a escola, né, então a gente tem muitas dificuldades, ficava muito tímido e eu fui crescendo naquele ambiente assim, mas depois eu fui para o esporte e o esporte abriu um pouco o leque. Eu conheci pessoas e comecei a conviver com pessoas e era mais ouvinte. Depois eu me tornei ator, Você era gravei ator? alguns, Você sim, foi ator? aquele filme Blind, você assistiu Ensaio sobre a Cegueira? Sim. Então, eu fiz o dublê do Danny Glover naquele filme. Ah, que bacana. Então, trabalhei bastante tempo nisso, fiz várias coisas. E depois, no final das contas, quando eu já estava bastante cansado, a psicologia veio. Aí você foi para a área da psicologia. Mas eu já trabalhava numa entidade filantrópica, já trabalhei, depois fui trabalhar numa associação cultural e ali eu via pessoas, tinha contatos com pessoas lá, apareceu a oportunidade de fazer a psicologia. E eu depois fiz um mestrado em Ciências da Saúde aplicado ao esporte, atividade física. E hoje, depois eu me especializei em bariátrica, participo de congressos e hoje eu E estou o que nesse te ramo. encantou, assim, para ir para essa área da bariátrica, Mauro? Então, foi influência de um amigo que ele me levou para a Unifesp, né? Eu também trabalho na Unifesp, sou voluntário lá no ambulatório de endocrinologia do exercício. E ali nós começamos, ele já era da bariátrica, e eu comecei a frequentar, comecei a ir para os congressos, sabe? Aí comecei a me especializar, a fazer cursos, sabe? Participar com algumas psicólogas que já estavam na área. E me encantei porque estava no momento certo, na hora certa, sabe? Então, junto com a psicologia do esporte e a bariátrica, a gente começou a trabalhar e eu me desenvolvi e gostei. A bariátrica, as pessoas procuram você antes da cirurgia ou pós? Ou Antes antes? e depois. Antes e pós. Qual a maior dificuldade, Mauro, assim, com elas? É pós? Não, é antes, né? Porque É assim... antes? não, antes e pós. É Tá, que você está lidando com uma doença incurável. tá. Então, o indivíduo, quando ele decide fazer a bariátrica, ele já passou por vários processos, dos quais deles são muitos sofrimentos, né? Porque tem uma doença incurável e as pessoas ainda não estão lidando com isso de uma forma... Até hoje, ainda não lida com isso de uma forma como se deve lidar. Se você tem uma doença incurável, você precisa estar
buscando isso, trabalhando isso, né? Tomando cuidado com isso. Então, quando ele chega num ponto de fazer a bariátrica, ele acha que a bariátrica vai resolver o problema. E não resolve. E aí ele tem um novo Porque eles confronto. acham que emagrecendo resolve tudo. Resolve tudo. Tá, e não é bem assim. Não, né? Depois você vai passar por algumas fases que, se você não prepara o indivíduo, ele é muito perigoso, né? Tem pessoas que chegam até a morrer porque comem na hora errada, sabe? Tem pessoas que têm transtorno, não trata, e aí depois vai para uma bariátrica e aí não aguenta, sabe? Porque você tem que, depois que você faz a bariátrica, você tem uma dieta restritiva, tem uma dieta líquida, e você precisa preparar o paciente para essas etapas. Depois tem a sobra de pele, que principalmente a mulher fica muito... se você não entende, né? se você não entende que vai passar esse processo, você fica mal, né? Puxa, eu saí de uma obesidade, agora estou nesse processo de sobra de pele, e você precisa estar junto, ajudando o paciente passo a passo. Depois tem... Pode terminar. Depois tem o das sobras de pele. Você acha que o plano de saúde vai te dar isso de graça. Ele não vai te dar. Né? Por mais que você fale que você tem uma doença, mesmo por mais que você tenha direito. Né? Que tenha direito, né? Sobre isso. Mas aí o plano diz que não. Eles dão só abdominoplastia. Tá. E mesmo pessoas que estão assim... Você olha para a pessoa, ela emagreceu 30, 40, 50, 70 quilos... Tem que brigar ainda no plano. Você tem que pôr advogado. Acaba conseguindo ou não? Assim, na maioria das vezes acaba conseguindo. E qual a maior dificuldade assim que você já teve, assim, com uma pessoa que fez a bariátrica e depois acontece de fazer e depois engordar tudo novamente, Mauro? Acontece, a maioria das pessoas. O índice é muito grande. O índice de reganho, de recidiva, é muito grande. Após. Se mesmo você tem uma noção, esse tratamento psicológico, Mauro, não acontece? Precisa assim, olha, é um combo, entende? Você precisa ter acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, você precisa voltar constantemente à equipe que te operou. Na realidade, não é tão simples, né, Mauro? Não é nada Porque simples. Você tem que ter um grupo ali de profissionais para te ajudar. É uma equipe transdisciplinar que se conversa. Né? Não é nem disciplinar mais, é transdisciplinar. Tem que se falar, tem que conversar. Às vezes o indivíduo ele tem que passar por psiquiatra, tem que tomar medicamento. Então, e isso tem pelo SUS, Mauro, ou não? É só particular mesmo? O SUS hoje está operando, né? Não tem não tem uma equipe transdisciplinar, mas o SUS hoje, as pessoas têm feito muito. Não é uma minha área, né, mas o SUS, eu sei que o SUS opera hoje. Eu recebo bastante pacientes do SUS que passaram pelo SUS, que operaram pelo SUS e vêm depois fazer terapia particular. Você trabalha, então, com uma equipe? Você tem essa equipe? Eu trabalho na psicologia do esporte, eu trabalho com uma equipe. No ambulatório de endocrinologia, a gente lida mais com diabetes. Lá eu trabalho com equipe. E também com obesidade e diabetes, né? Com as comorbidades da obesidade. E, particular, eu atendo pacientes de reparadores também. O que mais, assim, elas têm dificuldades, assim, para emagrecer? Porque aí você vai fazer as cirurgias, eu acho que tem um pós-operatório, tudo. O que mais, assim, você acha que é mais a cabeça mesmo, Mauro? Falar, olha, para que elas voltem a se enxergar como era antes? Ou, às vezes, tem pessoas que começam já na obesidade na infância, né, Mauro? Sim. E acompanha, né, a vida toda, né? Então, a obesidade, ela é multifatorial, sabe? Então, tem componente genético, tem componente cultural, do geossocial, sabe? Tem o histórico de vida das pessoas, tem o dia a dia, tem a forma como a pessoa se alimenta. Às vezes a pessoa
dela sair da cidade dela para ir trabalhar no outro lugar, ali se estabelece, porque ela começa a comer mal, ela nunca teve, sempre foi uma pessoa magra, mas aí depois começa a comer mal, ou então vai estudar em outro lugar, sabe? Então depende muito, é muito multifatorial, tem vários motivos, vários fatores. E às vezes a ansiedade gera isso também, né, Mauro? Muito. Muita ansiedade, né? Porque aí tem gente que não come e tem gente que come com ansiedade, sim, né? Tem gente que come as emoções, né? Então, isso é interessante. Tem gente que come muitas emoções mesmo. Tem gatilhos também de datas. Você sabia que tem gatilho de datas? Nos explique, por favor. Às vezes, tem pessoas que todo final de ano, Natal, Ano Novo, ela tem problemas, porque volta aquelas histórias antigas de família, sabe? De coisas que ainda não foram resolvidas. Às vezes o pai e mãe já morreu, irmão já faleceu, a pessoa ainda tem aquelas questões. Então, todo ano volta aqueles gatilhos. E aí a pessoa come por aquilo, então volta aí quando fazer o que não falam fazia assim, nossa, mais. É obeso porque quer. Assim, a maioria fala, né? Ai, engorda porque quer, engorda porque come muito. Não é bem assim. É o contrário. Você come muito porque você é obeso. Entendi. Olha só, você não é obeso porque come muito. Você come muito porque você é obesa, porque você tem uma doença incurável. Então é diferente. E tudo isso no dia a dia concorre para que você... Porque o que é mais fácil, Eliane? O que está mais à nossa mão? A comida. Sim. Né? E nós, principalmente nós brasileiros, eu não sei, você é de que cidade? Sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Uhum. Eu acredito que, assim, eu sou do interior de Minas. Minas Gerais, até hoje, você não vai numa casa sem tomar um café, sem comer de bolo. Todo lugar que você vai ter alguma coisa para comer. Então, culturalmente nós somos assim. Sim. Você entende? Agora, isso tudo facilita, né? E o que a gente come? A gente come coisa gordurosa, coisa prazerosa, coisa que engorda. A alface você não vai dar come, isso. Né? O brócolis não vai dar prazer. Alguém e vão te dar um pedacinho de brócolis. Vão te cenoura, dar um pedaço de bolo, né? Quem vai te dar uma salada assim? Não, Mauro? Porque o interior é assim, né? E aí a gente leva, né? O interior é assim. A gente leva também um prato para comer na casa do outro. Sim. Né? A gente tem essa cultura, né? De fazer isso. E assim, e quando acontece, Mauro, assim, de fazer a bariátrica e depois voltar ao peso? Na maioria das vezes acontece. A maioria? A maioria das vezes. Mas o índice recidivo é muito grande. Porque não acompanha psicologicamente ou porque eu fiz a bariátrica, então agora eu tô ótima? Olha, um dos principais motivos é o indivíduo não entender que ele tem uma doença incurável. E ele precisa trabalhar em relação a isso. Porque o gordinho, ele encaixa, né? Ele não é aquela coisa assim, todo mundo tem preconceito, mas deixa aí, é nosso amigo. Então, leva-se muito na gozação, assim né? Leva-se muito na gozação. E agora que depois de vários estudos, né, agora que a ciência vai evoluindo sobremaneira, que vai tendo essa consciência de entender que nós lidamos com uma doença incurável, que é muito perigoso. Você vê, o Brasil é um dos países que mais tem obesidade. Então, isso é muito comum. Se você sai na rua, você vai ver a grande quantidade de pessoas que são obesas, estão acima do peso, né? Então é bem complicado. Mas dependendo de uma idade também, depois é muito mais difícil de perder peso. Quando volta, Mauro, assim,
a maioria você falou que volta. Quando volta é porque não teve esse acompanhamento psicológico ou porque acabou se deslizando de Não novo? só, é um combo, eu volto a dizer para você. É assim, os estudos eles mostram. Hoje nós vivemos num ambiente que mudou muito, né, quando era nos tempos remotos. Por quê? Porque o nosso corpo, Eliane, ele é preparado para proteger você. Porque antes, o que acontecia na época das cavernas, né, da pré-história? O homem ele saía para caçar, ele tinha estações e não tinha comida o tempo todo. Então ele saía para caçar, ele se exercitava, ele fugia do animal, ficava em cavernas. Depois vai evoluindo, então com o advento do fogo, né, a caça começa a ficar mais palatável, começa a ter menos infecção. Aí o homem começa, ele ao invés de ser nômade, ele começa a se estabelecer nos lugares. E isso vai mudando com o tempo. O que acontece? Hoje, ao invés da gente caçar, a gente liga para o iFood traz a comida. Então, você não precisa mais gastar essa energia para ir atrás da comida. Só que o nosso organismo ainda continua funcionando da mesma forma. Porque antes, o que acontecia? Quando o homem perdia peso, depois, na época do frio, ele armazenava esse peso, né? Tá lá, então come, guarda aquele peso. Aquilo ali é para o tempo que ele vai precisar ficar sem comida, porque tá no frio, tá escondido ali, não tem como sair. Sim. Então ele vai gastar esse peso, essa gordura. Hoje não. Hoje nós temos a gordura interna e a gente tem a comida na geladeira. Então a gente não gasta essa e já ainda estoca a outra dentro de nós. Entendeu? Acontece, às vezes, em decepções, você acabar ficando obeso? Sim. Acontece muito. Mas daí vê também como se fosse uma doença? Não, mas aí depois a obesidade se instala. Entendi. Entende? Por quê? Porque você começa a comer, você se torna obeso. E aí se torna incurável. Aí pronto, torna uma doença. Porque por isso que é uma coisa, uma predisposição às vezes, né? Tem gente que às vezes a vida toda foi magro. Às vezes acontece uma situação, acontece um imprevisto, a pessoa ou ela pode começar a beber, ou ela pode ir para jogos, para sexualidade. Então, torna-se uma coisa compulsiva. Então, tem esses Ou gatilhos. Seja, gatilhos. Né, ou seja, a compulsão é aquilo que você não consegue esconder, aquilo que você não consegue cuidar e começa a aparecer. Então, você não consegue mais guardar, você não consegue mais dominar. Entendi. Nós temos uma área do prazer e a área do córtex pré-frontal, né, que guerreiam entre si, né? A área do prazer, que é sexo, água, comida e atenção. Só que é isso, e está dentro de nós. Mas tem o córtex pré-frontal que fala, não, você não, Eliane, você tem que levantar, vai trabalhar, né? Encontra alguém, se apaixona, e aí não quer fazer mais nada. Fala, mas Eliane, você tem que comer, como é que você vai fazer? Daqui a pouco a paixão acaba, viver, né? Você tem que viver, você entende? Então fica essa batalha. Quando a gente se entrega para uma coisa, o córtex pré-frontal deixa de trabalhar, deixa de reger. E aí a área do prazer toma conta. Acontece de emagrecer muito, assim, 30, 40 quilos, e olhar no espelho e como se você tivesse ainda com aquele peso? Acontece. Porque a cabeça já não está enxergando. Acontece. Toda vez que eu vou fazer um laudo psicológico para reparadoras, eu pergunto para a pessoa, você, quando criança, tinha sobrepeso? A pessoa fala, doutor, eu nunca me vi magra.
e agora eu também não consigo me ver. Então, essa pessoa, o que a gente faz muitas vezes? Eu peço para que ela comece a tirar fotos e toda vez que ela está tomando banho, que ela vá para o espelho, quando ela vai passar um creme, que ela comece a se ver. Por quê? Porque ela precisa dessa referência no cérebro. Ela precisa guardar essas informações na mente dela, para ela entender que ela mudou a fisionomia. Porque ela não tem isso, né? Nós não enxergamos com os olhos. Nós enxergamos com as imagens que você tem de referência, né? Você já viu quando você vai indicar, você vai falar para alguém assim: Eliane, eu conheci aquela sua amiga que veio aqui com a gente. Mas qual amiga? Aquela que parece com fulano de tal. Então você tem sempre uma referência. Então você pega uma referência de alguém que você já viu e às vezes nem é aquela pessoa que você pensou. Talvez seja outra amiga, mas eu dei aquela referência. Então o cérebro nosso, ele enxerga, né? Talvez você, não sei se você já falou com algum amigo, amiga, filho, filha. Fulano, você está no banheiro tomando banho, você fala: olha, pega aquele creme para mim que tá lá no banheiro, tá lá no guarda-roupa. A pessoa vai lá, olha e não acha. Aí você sai brava, molhada e fala: aqui, ó, tá aqui. E a pessoa não viu. Não viu. Por quê? Porque ela não tem aquelas imagens no cérebro. Passou ali e não viu. Um negócio de tampa branca, um vidro de tampa branca, tá lá na frente. Você entendeu? Então a coisa é nisso. Então quando a pessoa chega, eu pergunto para ela, né, se ela tem se ela se conhece agora, se ela sabe dessa. Aí eu peço fotos, olha, me manda uma foto antes e depois, né? E ali eu já vou trabalhando com a pessoa. Fala: puxa, você mudou, né? Ela fala: mudei, mas sabe, ainda me vejo gorda ainda, doutor. Você entende? Então você tem que ter algumas formas de você fazer com que a pessoa possa. Isso se chama distorção, né? De imagem, né? Mauro, e quando elas voltam ao peso, elas ou eles voltam ao peso, qual a maior dificuldade daí? É muito decepcionante para a pessoa. Eu imagino. Ela se sente derrotada, sente que não, sabe, sente que muitas vezes essa é falta de merecimento. Aí tem muita coisa, aí vem muita coisa relacionada à religiosidade, sabe, aos costumes. Então aí você tem que quebrar um monte de paradigmas, você tem que trabalhar com um monte de outras questões. Por isso que, na medida do possível, é importante você trazer o paciente e fazer com que ele siga naquele caminho e vá embora, sabe? Contando com as recaídas, é lógico, né? Mas essa coisa da recidiva, ela é impressionante, assim, ela é massacrante para a pessoa. E quando acontece isso, precisa refazer a cirurgia ou não? Aí tem casos de pessoas que fazem a cirurgia novamente, sabe? Faz poxa, esqueci o nome, uma reparadora, alguma coisa, esqueci o nome agora. Tem gente que até faz uma nova cirurgia, sabe? Às vezes a pessoa fez uma cirurgia numa técnica que se chama sleeve e depois ela faz o bypass, né? Que é o sleeve quando você tira grande parte do estômago. Sim. O bypass é quando você liga você fica com um pouquinho de estômago e trabalha mais com hoje está fugindo, com o intestino, né? Sim. O intestino tem uma ligação assim que você não usa pouquinho do estômago. A sleeve você tira metade do estômago. Mas é muito desafiador, né, Mauro? Porque veja bem, você é gordinho, você faz a cirurgia, para você manter é meio complicado, né? Porque assim, você é gordinho, você se vê como gordinho, você tá fazendo todos os processos, aí você engorda tudo novamente, né? Então é decepcionante demais. Não, precisa ter essas ferramentas, porque sozinho não dá. Você acha que muito difícil. Entra o psicólogo e hoje em dia entra também o psiquiatra junto? Na maioria das vezes, não. Não. Né? Não.
se a pessoa... o psiquiatra é mais se a pessoa está num processo assim, está bem descompensada. Né? Se está muito ansiosa. Que a obesidade, ela traz isso? Então, mas o que é importante? A psicologia do esporte entra nesse ponto. E a endocrinologia também do esporte. Porque assim, quando você fala vamos imaginar que você está depressiva. Tá. Se você tem uma equipe de apoio que te ajuda, que leva você para se alimentar bem, para fazer atividade física, a atividade física, ela secreta hormônios do prazer, que te ajuda muito. Então depende muito. Só que o que acontece conosco, Eliane? Você já foi em algum médico que você saiu sem um remédio, sem uma prescrição, sem uma bula? Sim. Algum médico? Então, esse médico deve ser um médico... O que ele te orientou? Fazer terapia. Fazer terapia. Então, não é diferente? Diferente. Você entende? Agora, a maioria dos médicos que você for, o que eles fazem? Enche de remédio. É remédio. Né? A gente ainda tem essa cultura. Sim. Você entende? Você chega lá... Né, é um atendimento ainda do modelo clínico. Que você chega, a pessoa fala tal. Ah, tá, eu vou te dar isso. E você vai embora. Agora, se a endocrinologia do exercício, ela é diferente. Né? Os médicos que eu convivo, Dr. Clayton, Dr. André Fioretti, as pessoas que a gente vai conhecendo, né, ali, o William Komatsu, eles ensinam você a fazer uma anamnese. Vamos trazê-lo aqui, né? Sim, Vamos trazê-los aqui. Sim. Para conversar um pouquinho sobre. Sim. Não, né? você vai... Da próxima vez, vem com você, Mauro. Você vai ter uma enciclopédia aqui. Que legal, bacana. Sabe? Então, eles ensinam, sabe, que você precisa primeiro ver como é que está a vida do paciente. O que ele faz, o que ele não faz, o que ele come. Você entende? Por isso que é importante a equipe transdisciplinar. Porque o nutricionista vai ver se você come, o que você come, a quantidade que você come, a qualidade daquilo que você come. Né? O endocrinologista vai ver quais são as deficiências que você tem, o que você já fez de exame de sangue, que tipo de doença que você tem. O educador físico vai olhar para você, vai ver se você faz atividade física, se você não faz. Então tem tudo isso. O psicólogo vai ver quais esses gatilhos, como é que é a tua forma de lidar com as pessoas, sabe? Vai ver o histórico de vida. E quando você faz um levantamento, você vai entender que se você fizer atividade física, se alimentar bem, tá aí. Dorme bem. Né? Só que o que acontece? Hoje nós queremos sempre o atalho. É mais fácil você tomar um medicamento do que você levantar de manhã e ir para a academia, fazer atividade física. Há muita, assim, às vezes as pessoas se medicam, né? Isso é o que a gente mais tem, né? Todos nós sabemos um método para dor de cabeça. Você entende? Dor de garganta. E a dor de cabeça é só um sintoma que está mostrando que alguma coisa não está bem. Febre, né? Então está mostrando que o corpo está precisando de cuidado. E a gente não, a gente se automedica e vai embora. E o que você falaria, Mauro, para as pessoas que querem fazer a bariátrica e estão pensando em fazer e às vezes não tem essa força? Porque às vezes não tem essa força, né, Mauro? Ou tem medo, né, receio, a família também não apoia. Tem tem motivos, vários fatores, né, que levam a pessoa às vezes, a desinformação. Tem medo, né, Mauro? Tem medo. Né, É que assim, hoje também, com esses peptídeos, né, que estão, esses medicamentos que estão surgindo, apesar de ser caro ainda, né, facilita um pouco o indivíduo a perder peso, né, com mais facilidade. A grande questão da bariátrica, o que
ajuda muito hoje, isso numa opinião pessoal, de quem já mexe com isso. Quando você faz uma dieta, você já deve ter feito dietas. Já estou fazendo. Então, quando você faz uma dieta e você se propõe... Bom, dieta, então, subentende-se que tem um período que você vai fazer uma dieta restritiva e depois você vai voltar à vida natural, à vida normal. Vai voltar a comer tudo de novo. Então, o teu cérebro, ele já instala ali. Falei, tá bom, vamos ajudar a Eliane a fazer esse... Quer perder esse pezinho? Quer ir pro carnaval? Quer ir pra praia? Então, vamos lá. O corpo se predispõe a fazer aquilo. Só que, no dia que você falou assim, ó, terminei, você começa a ganhar peso naquele momento. E por que isso? Porque o corpo, ele vai proteger você. Ele entende, ele não sabe que você fez uma dieta. Ele entende que você perdeu peso. Lembra que eu falei para você que lá atrás o nosso organismo ainda ele se adaptou a estocar energia lá atrás, porque o homem não tinha comida, então ele tinha que estocar energia. Hoje o nosso organismo ainda é assim. Então, quando você perde muito peso, ele entende que houve um trauma com você, alguma coisa, ele precisa te proteger. E aí ele vai... Olha só que coisa, o nosso cérebro se propõe a te deixar com fome, sabe? A fazer com que você absorva o máximo de coisas para você voltar ao peso natural, ao peso que você tinha antes. Que loucura, né? É ciência, né? Não é loucura. Que loucura. Você, né, fica no regime, né? Tira uma coisa, agora voltando, outra. A bariátrica, o que é bom da bariátrica? Que você faz essa cirurgia e você não ganha peso logo depois. Você vai perdendo, né? Você vai perdendo peso, então tem um período de você perder peso. Perde muito no começo, né? Perde muito. Perde. Se você fizer tudo direitinho nesse combo, você tem um aproveitamento maravilhoso. E quando você perde peso, você vai vivendo algumas situações, Eliane, que você nunca viveu. As pessoas que nunca foram magras, elas começam a se gostar. Começam a gostar daquilo que está vendo. As pessoas, elas são desejadas. São sensações maravilhosas que elas nunca viveram. Você entende? Então ela tem uma predisposição a falar, não, eu quero essa nova vida. Então elas têm a oportunidade de poder mudar. Então elas não ganham peso logo depois. Que elas estão felizes, eu tô perdendo peso. E tem uma coisa que a gente fala na bariátrica, que é a lua de mel, que é mais ou menos um ano e meio que você está perdendo peso. E nisso vão acontecendo as coisas. Se você está bem, se você entende que a sobra de pele faz parte daquilo, você começa... Tem pessoas que começam a ir na academia e viram ratos de academia, não param mais. Isso é bom. Ficam super bem, né? Ficam super bem. Tem pessoas que mudam o estilo de vida. Elas pegam aquela chance e não largam mais. Então, esse é o lado bom da bariátrica, que ela te dá esse tempo para você decidir o que você quer. Mas também depois, por exemplo, tem pessoas que com 10 anos de cirurgia depois voltam a ganhar peso. Aí volta tudo de novo. Volta. Você tem um período que você tem que decidir se você vai mudar. E mesmo fazendo essas cirurgias plásticas, Mauro, acontece? Você já pegou casos assim? Que olha, eu emagreci, fiz todas as cirurgias plásticas, porque cai mesmo a pele, e aí volta tudo novamente. Volta. Já aconteceu com você? Volta, porque se a pessoa volta nas mesmas práticas, volta. E você acha que volta todo o peso que ela tinha antes? Volta mais pior ainda. Porque o corpo, ele vai atingir, as pesquisas mostram, né, os estudos, que o corpo, ele recupera um peso e mais um pouco, porque na falta, se acontecer esse trauma novamente, tem aqui um pouco para guardar aqui para que não aconteça novamente.
Então eu queria que você falasse um pouquinho, Mauro, para essas pessoas que têm medo de fazer bariátrica, que é um processo assim que você tem que se comprometer, né, com você mesmo, né, Mauro? Acho que você tem que estar bem psicologicamente para fazer esse tratamento, né? Viver você tem que se comprometer, né? Porque também Mas você não concorda quando você está na obesidade, você esquece um pouco de você? Então, que aí você não está se gostando. Mas o indivíduo também se compromete com aquela situação. Agora, Entendi. quando aquilo está atrapalhando, que ele entende que está atrapalhando, aí é o momento de você partir para uma outra alternativa. E para essas pessoas eu digo, olha, é importante você consultar uma equipe, é importante você fazer exames, sabe, consultar um psicólogo, trabalhar as tuas questões, porque muitas vezes você come por essas datas, você come por ansiedade, você come por... Tem pessoas que, por exemplo, se o indivíduo, tem estudos que mostram, se o indivíduo sofreu um abuso, no inconsciente ela vai querer ficar feia, para que aquilo não aconteça, perto entendeu? Dela novamente. Então, tem muitos fatores. Então, na terapia, no trabalho da terapia, no pós-cirúrgico, você vai começando a ver quais são as dificuldades da pessoa, se ela tem transtorno. Tem pessoas que operam e não falam para o médico que tem transtorno. Depois, quando volta tudo. Está tudo ali, está instalado ali, não trabalhou isso. Aí, se a pessoa tem restrição alimentar, ela vai para a bebida, aí começa a beber desenfreadamente, ou então começa num processo de sexualização, porque a pessoa emagrece, fica desejável, e aí nunca viveu essa experiência, então tem bastante coisa para cuidar. É muita coisa, né? É muita coisa. Porque a gente imagina assim... Mas é melhor essa situação do que você viver na obesidade uma hora, porque você não tem... É a saúde da gente, exatamente, né, você não... Sabe, você não tem mobilidade, tem pessoas que não podem brincar com os filhos, com os netos, então tem muita restrição. E a bariátrica a maioria faz quando tem 20 quilos a mais, 30 a mais, ou não? Ou não tem? Tem um índice, né? Disso. Tem um índice para você fazer, inclusive de comorbidades também. Entendi. Mas a maioria das pessoas fazem quando está incomodando muito, né? Você não consegue agachar, você não consegue levantar. Sabe? Mas tem um índice que a partir dali você pode fazer. Menos que aquilo ali as pessoas não fazem. A não Por isso ser que hoje tem as canetas, né, Mauro? Para perder peso, pouco peso, né? Mas assim, eu acho que daqui mais um tempo, o Ozempic parece que a patente já foi liberada aqui, né? Mais para frente, talvez diminua bastante, né, essa possibilidade de bariátrica. Talvez fique só para Mesmo essas pessoas bem obesas? Mas aí seria casos isolados, seriam não como é agora, né? Que todo mundo quer fazer. Você acha que essas... Se bem que já está diminuindo com esses agora, peptídeos. Essa época agora que tem essas canetas, você acha que diminuiu a bariátrica? Tem diminuído bastante. Né? Porque você vê uma pessoa... Eu já vi uma pessoa que eu conheci assim, agora ela está bem magrinha, então por isso que... Está diminuindo bem. Mas isso não causa muitos problemas também? Você perder muito peso assim, não? Vai, sempre tem consequências, né? Tudo tem, né? Sempre tem consequências. Porque você toma... Outra coisa, agora está vindo os estudos do pós, né? Do pós-Mounjaro, pós-Ozempic, o que vem depois. Mas as pessoas, se não tem um acompanhamento, precisa entender também que, assim, esse medicamento você vai ter que tomar pelo resto da vida. Não pode parar, né? Não, justamente porque é uma doença incurável, né? Você pode, quanto muito, tomar periodicamente, se não for constantemente, mas periodicamente. Mas isso você vai olhar na balança. Outras coisas também, né, Mauro? Porque você não pode tomar medicamento. Mas isso vai vir com o tempo, né? Essas consequências nós vamos ver daqui
porque começou a usar agora, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Então, Logo, logo já vão ter estudos aí dessa... E se, assim, tipo, uma pessoa que não tem condições financeiras, tem aonde procurar, Mauro, para fazer esse tipo de bariátrica, ter esse acompanhamento com todos esses profissionais que você está falando? Tem pelo SUS. Mas isso é fácil? Não. É rápido? Não. Não, né? Não é. Não. Não é. Ainda não é. Infelizmente, né, Mauro? Mas, puxa, é difícil, né? Porque tem que ter alternativas ainda. Nós não temos ainda isso, né? Para todo mundo, né? Por exemplo, o medicamento, o Mounjaro ou o Ozempic seriam medicamentos que tinha que ser disponível para as pessoas. Mas precisa ter também essa orientação, né? Essa educação com o paciente. Como é que ele vai fazer, por que ele vai tomar, quais os objetivos. É que às vezes os médicos, os profissionais também não estão muito comprometidos também, né, Mauro? Precisa ver também a equipe que você entra, né? É que é um assunto... Vamos lá, mas não precisa responder, não. É que assim, não. como eu lido, eu talvez um dia eu até leve você para ver a equipe que a gente trabalha. Nós vamos com o maior prazer. O máximo que eu tenho de experiência do modelo clínico foi a minha residência no São Luís. Sim. Sabe? Então eu trabalho num lugar assim que é bem diferente, né? Os profissionais, mesmo sendo voluntários, eles são, desculpa a expressão, são os pica da galáxia, sabe? São os bons. Nós queremos Eles ir são lá profissionais bons, assim, que mudou o meu conceito de modelo clínico. Porque quando a gente vem da psicologia, a gente tem um certo preconceito sobre o modelo clínico. Porque essa coisa de dar remédio e tal, e a psicologia a endocrinologia do esporte mudou meu conceito. Por quê? Porque você leva o indivíduo, o objetivo é levá-lo para o esporte, para que ele possa, no final das contas, praticar o esporte. Vai ter medicamentos se ele precisar, não tem restrição de nada, mas ele precisa fazer esporte, porque é o esporte que vai ajudá-lo nesse sentido. Precisa comer bem, precisa dormir, precisa fazer as coisas naturais. Sim. Eu queria agradecer imensamente você, viu, Mauro, de estar aqui, disponibilizar um tempo para estar aqui. E eu queria que você falasse aqui nessa câmera aqui, aonde procurá-lo, o seu telefone, mas nós vamos colocar em todas as plataformas, viu? Tá bom. Bom, o meu Instagram é @psicólogo_Mauro Brito. Então, eu também atendo às segundas-feiras no ambulatório de endocrinologia do exercício da Unifesp, ali na rua Estado de Israel, 173. E atendo particular também. Obrigada, viu, Mauro? Obrigada mesmo, de verdade. Obrigada, viu, gente? Até mais.